Olá, amigos, de volta aqui com um momento de reflexão sobre o uso da palavra, sobre a oração e a presença do Espírito Santo em nosso caminhar terreno. Oremos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro, e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: Segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com os pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo Jesus ouvido, respondeu-lhes: não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. A cada novo amanhecer, a cada dia, devemos dar glória a Deus pela oportunidade que Ele nos concede da vida e de caminhar junto a essa fase terrena. No final do Evangelho, a frase que fica marcante em nossos pensamentos, e deve ser sempre ela, quando Jesus diz: não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. E ele acrescenta: eu não vim para chamar os justos, mas sim pecadores. Quantas e quantas vezes ao longo de nossa caminhada terrena, nós julgamos as pessoas, apontamos os dedos, nós enfatizamos as suas falhas, as suas quedas. E Jesus vem nos mostrando uma maneira diferente de lidar com os pecadores. A lei maior do amor, da misericórdia, das oportunidades de que se dá para que se haja essa transformação em nossas vidas. É Jesus que vem a mim até você e nos mostra de que maneira podemos libertar daquilo que atrapalha a nossa aproximação com Ele, o anúncio do Evangelho, a prática do bem comum, a partilha, o amor ao próximo. E o Evangelho de hoje mostra essa cena em que Jesus chama para a missão pecadores, mistura-se com eles, passa a fazer refeições com eles, passa a ter um relacionamento mais próximo desses ditos pela sociedade como pecadores. E aqui apresenta justamente um deles, Levi, o filho de Alfeu. Jesus o vê, aproxima-se dele e diz: segue-me. Levi era um dos cobradores de impostos. E ser cobrador de imposto naquela época era muitas vezes ser visto como sinal de corrupção, de apropriar-se indevidamente do dinheiro o qual ele trabalhava, o qual sua profissão fazia com que ele tinha contato. Então, quantas e quantas pessoas hoje em dia não desenvolvem esse ato da corrupção? A corrupção não diz somente no que diz respeito a apropriar-se de dinheiro, mas há vários tipos de corrupção. A corrupção moral, a corrupção religiosa, a corrupção que faz com que muitas pessoas sintam-se aprisionadas e não se libertem desse mal que leva muitas pessoas ao sofrimento, a passarem por situações constrangedoras. E Jesus vem e começa a mostrar para mim e para você que para o seu projeto salvífico, ele precisa de cada um de nós, pecadores, transformando-nos em pessoas melhores, em também pescadores de homens.
e os fariseus, os doutores da lei daquela época, julgavam e julgaram Jesus. E quantas vezes nos julgam por sermos cristãos e nos misturar muitas vezes com pessoas que, para a sociedade, deveríamos nos afastar. A pedagogia, a metodologia de evangelização do nosso Senhor Jesus Cristo é totalmente diferente da nossa. Nós só queremos nos aproximar de pessoas melhores. Eu costumo dizer, como numa sala de aula, ou numa faculdade, ou em qualquer local que se tenha essa situação do estudo acadêmico. Quando nós vamos formar grupos para apresentar certos trabalhos, nós escolhemos sempre as melhores pessoas. Queremos compartilhar sempre com as melhores pessoas. E muitas pessoas são excluídas nesse momento dessa metodologia que desenvolvemos quando se faz necessário. Porém, Jesus dá uma lição a mim, não somente aos fariseus daquela época, e diz que é preciso chamar todos, é preciso transformar, é preciso ir ao encontro daquelas pessoas necessitadas e que precisam de tratamento, assim como muitas pessoas buscam o médico para a cura. E Jesus é a nossa cura. Jesus é a cura de nossos pecados, do nosso egoísmo, da nossa inveja, da nossa prepotência, da nossa arrogância. São tantas e tantas doenças interiores, não somente a corrupção, mas são tantas doenças que nós temos que é preciso perceber que Jesus é a cura. E é interessante que os primeiros discípulos que Jesus chama eram pescadores pobres. Levi era pobre pecador. Era pobre ao mesmo tempo pecador também. A vocação de Levi é semelhante à dos primeiros discípulos. É semelhante o ambiente, o olhar de Jesus, a forma de chamar, o estado em que se encontrava e a disposição imediata de seguir. O Mestre nos dá essa lição. Se tudo parece semelhante, há uma diferença crucial. Levi era um pecador publicano, ou seja, um coletor de imposto. Cobrava altos impostos para o império, aumentava a taxa para tomar o seu extra, né? Roubava o povo, por isso eu era odiado como cobrador de imposto. E Jesus vem, chama justamente esse pecador, dizendo a mim e a você, a igreja deve ser e caminhar de acordo com o Santo Evangelho, que estende as mãos e não aponta dedo para nossas falhas. Quantas e quantas pessoas encontramos dentro de certos ambientes, seja na escola, na família, na igreja, na comunidade, enfim, que se acham justas, se acham perfeitas, se acham acima de qualquer suspeitas e apontam o dedo para os outros dizendo, eu sou perfeito, né? Eu sou o melhor, eu sou o santo. E Jesus vem e diz, né, precisamos transformar pessoas em pessoas melhores. O Evangelho de hoje nos apresenta o que dá a ocasião para Jesus anunciar a bela máxima que precisa de médico são as pessoas doentes, isso é, nós pecadores, e não aqueles que se acham cheios de si, se acham justos sem pecado. E esse Evangelho de hoje nos ensina essa lição, que é a diferença dos presunçosos e doutores da lei, os fariseus que nós encontramos ao longo de nossas vidas. Devemos conhecer nossa condição de pecadores e nos deixar chamar por Jesus a conversão, recebendo assim o perdão de nossas falhas e com ele comungaremos dessa missão importantíssima para também gerar transformação na vida de outras pessoas e fazer frutificar, né, os frutos oriundos do Santo Evangelho, de bem comum, de partilha, de amor ao próximo, de cura e de inserção social. Momento de reflexão, paz e bens no coração de cada um de vocês.